Na aula anterior, nós introduzimos a parte de planilha, falando sobre as receitas de uma empresa, nessa aula de plano de negócios, e agora eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Eu tomei um projeto que eu estou começando ainda agora, que é uma hospedaria em Portugal, né? Para um casal que quer se aposentar e quer montar essa hospedaria. Vamos pegar alguns números, esses números são apenas aproximações, ainda não estão coadunados com o mercado, mas estão próximos. Então vamos pegar essa planilha para a gente estudar juntos. Alguns dados para vocês entenderem a operação dessa pousada, dessa hospedaria, né? Ela vai ter 3 tipos de faturamento: faturamento das diárias de alta temporada, das de baixa temporada e outras receitas que vão ser um percentual dessas diárias, do valor do faturamento dessas diárias, seja porque vai vender um café da manhã, vai ter uma maquininha lá de Coca-Cola, café, vai ter parceria com as agências de turismo, etc. São outras receitas que a pousada acaba oferindo. Ela vai ser uma pousada que, dos 365 dias por ano, vai funcionar só 230. Durante 35 dias por ano, fecha para reforma, para viagem, para o que for. E desses 230 dias por ano que ela opera, foram considerados que 100 seriam de alta temporada. Anualmente, vocês vão ver, vai haver um aumento, é um projeto baseado em taxa de ocupação, vai haver um aumento da ocupação e também, concomitante, vai haver aumento do valor da diária, porque a pousada passa a ser conhecida, agrega serviço, melhora a sua qualidade, então é natural que ela também lentamente aumente um pouco o valor da diária pelo sucesso que ela consegue ter. Bom, finalmente estamos pegando a mão na massa mesmo e olhando a planilha, né? Então reparem que tem 3 tipos de receitas. A locação são as diárias de quarto em alta temporada, em baixa temporada, e as outras receitas, que é um percentual do faturamento da soma dos outros dois. Repara que também nós fizemos essa análise para 7 anos, começando em 2016, a operação, está vendo, o ano de 1 até o ano 7. E aqui tem um detalhezinho do quadro que nós fazemos do valor de locação de alta temporada. Eu vou explicar para vocês cada um desses itens. Nesse slide, nós vamos entender melhor o detalhamento dessa simulação que eu fiz. Obviamente, isso é um exemplo que a gente está dando, vocês vão adaptar isso ao seu próprio plano, mas é um exemplo interessante para a gente aprender o raciocínio para montar o faturamento. Então, reparem que nós temos 2 tipos de quartos nessa pousada, né? O quarto tipo A e o tipo B. E ali na primeira coluna você está vendo o número de quartos, né? 10 quartos do tipo A, 15 quartos do tipo B. O valor da diária do tipo A, que é 80 euros, o do tipo B é 53 euros. Então você tem a diária para cada quarto e o número de quartos. Depois você tem o número de diárias por ano que você vai conseguir vender para o tipo A e para o tipo B. Repara também que esse número de diárias é que te dá, ele é gerado, né, pela taxa de ocupação que você consegue enxergar. Então, por exemplo, o quarto tipo A está com 60% de taxa de ocupação no primeiro ano. Se você seguir isso mais adiante, você vai reparar que a taxa de ocupação vai crescendo, como é natural, né? Você tem uma hospedagem que é desconhecida do mercado, você vai sendo conhecido com o tempo, ela cresceu então no quarto tipo A de 60% até 89%, e lá no quarto tipo B, que é um quarto menor, é um quarto mais barato, né? Ele tem uma taxa de ocupação um pouco menor. Você supõe que o quarto B vai ter uma ocupação inferior, apesar de ser mais barato. Isso é um pressuposto do negócio, não tem que ser assim. Isso é o que nós discutimos com o pessoal que entende mais do ramo, e eles acreditam que vai ser isso. Agora nós vamos calcular o faturamento anual do quarto tipo A. Nós temos 10 quartos tipo A diária, cada um desses quartos custa 80 euros, e nós locamos esse quarto 60 dias por ano.
Portanto, eu multiplico 10 por 80 por 60 e tenho uma receita total de 48 mil euros. Lembrando que no quarto tipo A, eu poderia alocar até 100 dias, que é o que eu chamo de alta estação, e eu estou com uma taxa de ocupação de 60%. Para terminarmos, agora são só as últimas 3 linhas, quer dizer, eu somo a receita anual total do quarto tipo A com a do quarto tipo B e passo a ter a receita anual total da alta temporada, isso para cada um dos anos. Nessa planilha, essa é uma visão geral dela, né? Eu retirei algumas linhas. A gente vê então as 3 receitas, né? Alocação de quartos em alta temporada, em baixa temporada e aqui outras receitas. Como é que funciona outras receitas? Reparem no ano 1, né, que eu coloquei 5%. O que é isso? Eu vou pegar como outras receitas 5% da soma das receitas de quartos de alta e baixa temporada. Isso são receitas que eu considero como alimentação, venda de alguns produtos, parceria com grupos de turismo, etc. Então, é uma receita complementar. Você repara também que essa receita, ela cresce de mês para mês. Então, de ano para ano. Você veja, cresceu de 5 para 6, para 7, para 8. Então, você tem cada vez uma participação maior dessas outras receitas no faturamento total. O que é normal novamente, né? Você vai aprimorando seus serviços, fazendo mais parcerias. Na linha de baixo, veja, crescimento de outras receitas é quanto que essa receita cresceu. Então, se você for ver do ano 1 para o ano 2, cresceu 20%, cresceu de 5% para 6%, que é justamente os 20%. Essa é uma receita complementar, ela não faz tanta diferença na receita total. Se vocês forem lá para cima, vocês vão ver que a receita total lá no 7º ano está dando mais de 400 mil euros, enquanto essa outra receita está em 36 mil. Mas é uma receita que complementa, né? É algo que você complementa o faturamento da empresa. Com isso a gente encerra, né, essa planilha de receitas nesse modelo. Isso foi um exemplo que eu dei de participação de mercado. A gente pode discutir vários outros exemplos. Então, o que nós aprendemos sobre as planilhas de receitas? Existem várias formas da gente estimar essa receita da empresa. Elas variam de ano para ano, devem estar baseadas em número de mercado, quer dizer, a gente tem que pesquisar isso, e devemos usar fórmulas para relacionar as variáveis, né? Quer dizer, a ideia é que você integre todas as células. E a parte mais difícil da gente acertar é onde tem mais erro. Então, o que eu sugiro é que a gente seja conservador nos números, ou seja, se for para chutar, chuta para baixo e pesquisar bastante esses números para evitar erros. Checar com o mercado o que existe para empresas similares e para a população, enfim, não errarmos muito nos números. Bom, eu agradeço a vocês, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima a gente vai discutir ainda sobre planilhas, a área de investimentos. Obrigado e até lá.